Oi, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Isabela, sou gerente de marketing na Dentsply Sirona. E antes da gente iniciar hoje a aula do Dr. Carlos, gostaria de comentar alguns breves números da Dentsply Sirona com vocês. Bom, mostrando aqui, nós somos uma empresa, né, com grande valor aí de mercado, estamos mais de 40 países, temos mais de 15 mil colaboradores. E a gente tem o maior portfólio da indústria odontológica, né? Então, desde ali da parte de equipamentos, a parte de implantes, consumíveis, abrange as mais diversas áreas e a gente consegue atender as soluções aí que os doutores precisam de A a Z. E também, em todas as áreas, né, todas as nossas business units, a gente tem coisas em que nós fomos pioneiros ou que nós estabelecemos o padrão ouro, ou seja, realmente a gente tem uma história de inovação muito grande e muito forte quando se fala em odontologia. E não é diferente na parte de odontologia digital, que é a tendência, que é o futuro. E é quando a gente espera melhorar cada vez mais a experiência do doutor e do paciente. Então, a gente tem o sistema Serec que está no mercado há 35 anos, fomos pioneiros na tecnologia de CAD/CAM para clínicas, e agora a gente está escrevendo, né, o nosso portfólio tem aumentado cada vez mais, e a gente está escrevendo um novo capítulo digital da odontologia com a chegada da PrimeScan. E também como um dado aqui de curiosidade, né, em todo mundo, um escaneamento com um scanner intraoral nosso é feito a cada 4 segundos, ou seja, mais de 7 milhões de escaneamentos por ano. E a gente tem ao redor aí do mundo mais de 45 mil unidades do sistema Serec instaladas. E para trazer mais algumas informações para vocês, eu chamo aqui a Ana Michele do nosso time de educação clínica. Obrigada, Isa. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme tê-los aqui com a gente nessa noite. E eu não poderia deixar, né, como dentista, como colega de profissão de vocês, eu não poderia deixar de trazer para vocês informações tão importantes, como a Dentsply Sirona preza muito, né, por pesquisa, por educação, por desenvolvimento. Então, a empresa, né, a companhia, ela investe por ano, né, 150 milhões em pesquisa, em desenvolvimento, todas as disciplinas, né, sobre o mesmo teto, perto das gestões de produto e produção. Nós temos aí 300 cientistas, entre engenheiros e desenvolvedores de software, né, que traz cada vez mais essa inovação para os nossos equipamentos, para os nossos materiais. Relações de colaboração com universidades, né, líderes do mundo todo. Então, a gente foca muito e preza muito pela educação, pela pesquisa, por esse desenvolvimento. A gente preza muito para que vocês tenham, né, qualidade e tenham material de ponta no consultório de vocês, para que vocês possam entregar o melhor para os seus pacientes, né? E a gente tem como um comprometimento da educação clínica, para vocês terem uma noção, a gente tem 59 instalações de treinamento entre academias odontológicas e showroom. Então, a gente fornece também treinamentos dentro da nossa casa, dentro do nosso espaço, dentro da nossa empresa. Temos aí a academia em 74 países, a gente já desenvolveu aí, anualmente a gente desenvolve cerca de 7.493 cursos, né? Então, é um número muito considerável. A empresa sempre, a gente fala muito que a educação clínica, a educação continuada, ela é o coração da empresa, né? A gente preza muito por isso. Trazendo um vídeo para vocês. Presente em mais de 25 países, a Dentsply Sirona conta com mais de 500 distribuidores e 5 escritórios próprios, todos eles preparados para atender as necessidades dos mais de 600 mil dentistas e técnicos em próteses no Brasil e na América Latina. A Dentsply Sirona é uma empresa totalmente focada no desenvolvimento de novas tecnologias. A empresa investe hoje, em média, 150 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. São mais de 650 engenheiros que trabalham diariamente no desenvolvimento e aprimoramento dos nossos equipamentos e softwares para que todo o nosso fluxo digital seja integrado e ofereça uma experiência simplificada e descomplicada aos nossos clientes. O escritório da Dentsply Sirona em São Paulo é um dos maiores do mundo
Com um showroom incrível, academia dental exclusiva, além de salas de reuniões híbridas. São cerca de 1.000 funcionários, de diversas áreas diferentes, todas focadas no suporte às áreas de vendas e de atendimento ao cliente. A presença da Dentsply Sirona na América Latina nos permite uma proximidade com o cliente. É o cuidado e a atenção de levar a odontologia de ponta de forma democrática e simples. Além disso, temos um cuidado muito grande com o desenvolvimento dos nossos funcionários, através de vários programas de crescimento profissional. Mais uma vez, a Dentsply Sirona ressaltando os valores de agilidade, confiança e colaboração para um crescimento coletivo. E é isso. Pessoal, uma informação importante para vocês. Fiquem com a gente até o final da aula do professor Carlos. Compartilhem as suas dúvidas no nosso chat, que ao final desse webinar, o professor Carlos vai selecionar a pergunta mais interessante aí, e essa pessoa vai ganhar o carregador portátil que a gente está mostrando aqui na tela para vocês. Então, fiquem com a gente até o final, participem, troquem experiência, coloquem as suas dúvidas para o professor Carlos. E eu não poderia deixar de agradecer o professor Carlos por ter aceito o convite, né, de estar aqui conosco nessa noite. O professor Carlos, que é formado pela Universidade de Itaúna, especialista em ortodontia pela ABO de Minas Gerais, especialista em prótese e implantodontia pelo INEPO de São Paulo, credenciado desde 2012 em sistemas CAD/CAM da Dentsply Sirona, tem mestrando em prótese pela Faculdade de Odontologia da USP, São Paulo. Então, abusem do professor Carlos, que ele tem uma super experiência com a gente, ele já usa há muitos anos os nossos equipamentos, os nossos materiais. Professor Carlos, seja muito bem-vindo e é contigo. Muito obrigada pela sua participação. Michele, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a DS pelo convite. Vou compartilhando a minha tela aqui. Também gostaria, pessoal, de agradecer cada um de vocês, né, que estão aqui hoje, né, nesse webinar. Todo mundo certamente trabalhou aí o dia todo, né, estão cansados, então eu fico muito feliz aí com a presença de todos. Espero que o conteúdo seja muito útil, né, e proveitoso aí para todos. Mas, como as meninas já disseram, né, eu já trabalho aí com odontologia digital, exclusivamente DS, há bastante tempo, né? Mais de uma década. E hoje falar de scanner intraoral é muito diferente de falar de scanner intraoral na época que eu comecei, né? Porque a gente só tinha um caminho ali. Alguns de vocês aí vão lembrar, quem iniciou naquela época ali também, a gente tinha o BlueCam, então era a nossa porta de entrada para odontologia digital, né? Depois, na geração ali de Omnicam, a gente teve alguns concorrentes, né, nesse meio, mas hoje, quando a gente chega no CIOSP, quem foi nessa última edição do CIOSP, a gente vê duas coisas ali no CIOSP. Primeiro, stand de harmonização orofacial, né, foi um mercado imenso. Por outro lado, o que a gente vê também muito no CIOSP e nas outras feiras que a gente tem frequentado é empresa de scanner intraoral, né? Então, hoje a gente lida com um mercado muito diferente. E muitas das vezes a gente vê um profissional frustrado porque ele levou em consideração, no momento da escolha, no momento da compra de um equipamento desse, só a questão do preço, né? E scanner não é tudo igual, né? Cada um tem uma tecnologia, cada um tem uma indicação. E como a Dentsply Sirona tem as duas tecnologias de funcionamento de scanner intraoral que a gente tem disponível hoje, eu vou explicar cada uma aqui, vocês vão ficar muito mais criteriosos aí no momento de optar pelo seu scanner intraoral e não fazer somente essa escolha por preço. O primeiro ponto é que a Dentsply Sirona, como a Isa introduziu, foi a empresa que desenvolveu o scanner, né, intraoral, lá com o Dr. Werner Mormann, com o Dr. Brandestini, né? Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Mormann na Alemanha, numa das idas lá na DS, né? Foi um dia muito emocionante. Então, é uma empresa que tem know-how aí, né? Nesse meio, né? A gente viu que são mais de 7 milhões de escaneamentos com equipamento da Dentsply Sirona por ano. Isso é uma big data
impressionante, né? Isso certamente, além de ser um ponto estatístico, é um ponto de melhoria, né? Tudo isso é muito importante para a gente ter a segurança de que a Desplacerona sempre vai desenvolver algo melhor para a gente. Pessoal, quem está iniciando aí nessa caminhada de odontologia digital, é claro que alguns de vocês aí já são mais experientes, já caminham aí com odontologia digital, mas quem está começando, pessoal, quando a gente fala de CAD e CAM, na fase CAD, que é a parte de design, essa parte de escaneamento, essa sigla significa Computer Aided Design, né? Então, é um design assistido por computador. É tudo aquilo que eu pego no mundo físico e transformo em mundo digital, né? Um escaneamento, ao invés de eu trabalhar ali com o modelo de gesso, eu vou trabalhar com isso digitalizado, né? E o CAM é o inverso. O CAM é tudo aquilo que eu projetei digitalmente, eu vou trazer de volta para o mundo físico, né? Ou eu vou usar uma fresadora, uma impressora 3D. Então, basicamente, é esse caminho que entra para a digitalização e o caminho que volta da digitalização o CAD/CAM. Bom, pessoal, segundo a ciência, nós evoluímos aí do macaco, né? Do chimpanzé. Nós temos 99,8% do nosso DNA semelhante ao chimpanzé. Então, nessa evolução dos scanners intraorais, o ancestral do scanner, principalmente o scanner óptico, a gente pode fazer uma comparação com o mouse, né? Certamente vocês já tentaram passar o mouse aí em cima de uma mesa de vidro, uma mesa lisa, e a setinha lá na tela não mexeu, né? Isso é um ponto que eu vou chamar a atenção de vocês, porque isso vai fazer a gente entender o que é um scanner de sistema óptico, tá? Então, basicamente, o que esse mouse faz? Ele projeta um laser, né? Projeta uma luz sobre um mousepad de tecido ou alguma coisa que é rugosa, né? E esse reflexo ali que o mouse jogou a luz, esse reflexo é captado, essa luz é refletida, e o mouse mexe a partir dessa irregularidade ali no mousepad, no tecido. É a mesma forma, pessoal, que funciona um Omnicam, por exemplo, né? Esses scanners de tecnologia óptica, então aqui eu já começo a falar dos tipos de scanners. O scanner óptico, ele precisa de um relevo para ser liso. É a mesma coisa de eu querer passar o mouse em cima de uma mesa de vidro, né? São scanners que são desenvolvidos para isso. Porque de um lado ele emite uma luz e do outro lado ele capta uma luz, né? Então essa luz ela precisa de um espaço para triangular, né? Certamente as pessoas que já utilizaram a Omnicam já notou que às vezes um black space, alguma área que a pessoa tem uma retração gengival, alguma área que fica com uma sombra no momento do escaneamento, eu preciso ter mais atenção para captar esses cantos, né? Porque eu preciso de espaço para a luz bater e ser refletida do outro lado. Então, muitas das vezes, pessoal, nesse tipo de tecnologia, a gente vai trabalhar com um escaneamento onde a pessoa tem uma peça metálica extremamente polida, uma restauração de ouro. Então, essa reflexão da luz, ela é atrapalhada por esse ouro, né? Por essa peça metálica. Essa luz vai bater, ela vai estourar nesse objeto brilhante, né? E não vai ser captada de volta para o scanner. Então, uma tecnologia que funciona muito bem, é uma tecnologia mais simples, né? Comparado principalmente ao Prime Scan que a gente tem hoje, mas é um scanner que vai bem em 90% dos casos. Então, o primeiro questionamento que eu deixo aqui com vocês hoje é qual é o perfil profissional que eu tenho? Qual é o perfil profissional que a minha clínica tem? Porque, às vezes, você vai investir num scanner que custa 3 vezes mais que um Omnicam, 2 vezes mais que um Omnicam, mas o seu fluxo ele é 90% restaurações, coroas em laser e facetas, né? E prótese unitária sobre implante. Então, é um scanner que ele te atende muito bem um Omnicam, né? Então, o primeiro ponto é a gente entender, porque muitas vezes a gente tende a querer comprar o mais moderno, e esse mais moderno pode ficar até subutilizado, né? Então, aqui eu passo um ponto de vista muito honesto para vocês, porque dependendo do seu perfil de usuário, um Omnicam DI, um Omnicam AF, ele pode te atender perfeitamente aí na sua prática clínica. Isso aqui é um frame, pessoal, é uma foto tirada no exato momento que aquela luz está piscando da Omnicam. A gente vê ali o arco-íris, né? Essa luz dobrando sobre a superfície do dente. Então, essa dobradura que a luz faz sobre a superfície irregular do dente é captada de volta pelo scanner. Por isso que eu dei o exemplo do mouse, né? É um scanner que ele vai bem em pacientes com dentes, preparos dentários
e implantes unitários. Tá? É um scanner desenvolvido para captar relevo. Ele não é desenvolvido para captar superfície lisa. Da mesma forma, eu já me adianto aqui falando um pouquinho de Prime Scan. Às vezes a pessoa ela quer economizar, ela vai no Omnicam ou em outro scanner aí de outra empresa, numa escolha puramente por preço, mas a pessoa ela tem um fluxo onde ela quer usar esse scanner para prótese total, prótese protocolo, né? Então acaba que quando você opta por preço, compra um scanner mais barato que não te atende, isso é que é prejuízo para mim, né? Então, se na maioria dos seus casos eles são trabalhados sobre dentes, reabilitações, unitários, o scanner Omnicam, o scanner óptico, ele vai te servir, você vai economizar uma quantia considerável de dinheiro, né? Mas se seu fluxo ele é um pouco mais avançado, grandes áreas edêntulas ou até edêntulos totais, a gente precisa pensar no scanner que eu vou falar daqui a pouco, que é o Prime Scan. Mas se tratando de Omnicam, pessoal, a gente tem duas versões. Omnicam AF, certo? Que é o Omnicam na versão flexível. Ele vem com esse computador, né? Então a gente pode tanto plugá-lo em um notebook que atenda as configurações mínimas, né? Que a DS pede para usar esse equipamento. E a versão de CART, a versão AC, que chama Acquisition Center, né? Que é essa versão com rodinha. Aqui, de novo, pessoal, tem uma diferença de preço, mas o preço, fala novamente, ele não pode ser o seu critério de escolha. A minha realidade clínica, por exemplo, eu tenho um scanner e eu escaneio, a minha esposa escaneia. Então, o que é mais interessante para mim? Ter um scanner que eu preciso desplugar toda hora do computador e montar em outro consultório, ou soltar da tomada e transportar com a rodinha? Transportar com a rodinha, no meu caso. Mas vamos imaginar que alguém tem um consultório, atenda em 2, 3 cidades, o mesmo scanner que a pessoa usa no consultório é um scanner que ele leva numa faculdade, que ele dá aula, enfim, o de rodinha não vai atender, né? É mais interessante usar um scanner que seja flexível. Ou, de repente, um laboratório que vai a domicílio, né? Faça o scan service. O de rodinha não vai atender, né? Você vai precisar de um scanner que seja plugável num computador, num notebook, principalmente. Então, o critério ele tem que ser prático. Nessa hora de escolher entre a C e a F, ele tem que ser prático, usabilidade, tá? O primeiro critério é perfil de usuário, esse segundo critério, usabilidade. Ele precisa ter isso muito bem definido para vocês ficarem satisfeitos com a escolha feita por vocês. Omnicam, pessoal, qualquer uma das duas versões do Omnicam acompanha o software SEREC. O software SEREC é aquele software que a gente desenha as restaurações. Então, eu posso escanear, desenhar as minhas restaurações e pedir um laboratório para fresar, ou eu posso desenhar as minhas restaurações e ter uma fresadora para fazer um fluxo chairside, né? Eu mesmo produzir as minhas peças, esse é o fluxo que eu trabalho nas minhas clínicas, né? Eu mesmo freso as peças e faço o chairside reabilitação num dia só. Também acompanho o software que chama Connect Case Center in Box. O que é esse software? Esse software permite que você escaneie e envie para o seu laboratório parceiro, seja ele um laboratório que usa Enlab, Exocad, qualquer sistema, para receber o seu escaneamento sem compressão de dados, né? Isso é importante porque, às vezes, você opta por um scanner de uma marca X e você quer enviar esse escaneamento para o seu laboratório. O que você vai precisar? Fazer o download, dependendo do modelo do scanner, ou salvar no pendrive e enviar isso por e-mail. Só que esse arquivo, quando é transmitido por internet, ele sofre compressão, ele sofre alteração de dados, e a gente não tem a certeza, até então, se isso pode causar alguma distorção significativa, né? Então, quando eu tenho um equipamento ali que permite que eu envie direto para o meu laboratório esse arquivo sem passar por compressões, a Dentsply Sirona garante que esse arquivo vai ser recebido pelo laboratório parceiro com a máxima qualidade, assim como se eu estivesse trabalhando no fluxo ShareSide. Aqui na Omnicam, pessoal, a gente tem esse fluxo de trabalho aqui, que chama Full Arch Scan Mode. É um modo de escaneamento de arcada completa. Por que existe isso aqui? É um scanner que ele tem uma ponteira menor, né? Quem já conhece fisicamente, já viu um Omnicam, sabe que ele tem uma ponteirinha menor de escaneamento. E o que acontece quando o scanner tem a ponteira menor? Ele é mais confortável em certas regiões,
Mas na hora que eu vou montar um arco inteiro, pessoal, é como se eu tivesse um quebra-cabeça lá de 1000 peças, mais 1000 pecinhas pequenininhas, né? Então, na hora de montar esse arquivo, podem acontecer distorções, no arco total, principalmente, né? Então, quando a gente usa esse modo aqui de escaneamento total, o scanner ele vai me pedir para começar e obedecer uma certa sequência, igual tá essa seta amarela, né? Eu vou começar lá no dente 48, vou escanear a face lingual até no incisivo, depois ele vai me pedir para escanear a superfície oclusal do quadrante 4 e a superfície vestibular do quadrante 4 e finalizar com a guia canina, ok? Então, eu tenho todo um quadrante ali já escaneado. Em seguida, ele vai me pedir para passar para o quadrante número 3, né? Então, lingual do quadrante número 3, né? Depois oclusal e vestibular e guia canina. Por fim, ele vai me pedir para escanear a relação de mordida para articular esses dois modelos, tá? Qual que é a vantagem desse fluxo? Quando eu escaneio nesse modo de arco total, eu consigo enviar escaneamento para Invisalign, tá? E para outros fabricantes. Mas a gente fala do Invisalign porque o Invisalign ele tem a parceria com a Dentsply Sirona de receber escaneamentos que venham da Omnicam com escaneamento de arco total, nesse modo guiado de escaneamento, tá bom? Então, mesmo que eu tenha uma Omnicam e escaneei fora desse arco total, eu não consigo encaminhar para Invisalign, tá? Então, é mais um ponto aí, se você é um Invisalign Doctor ou sua clínica trabalha com Invisalign e vocês querem usar esse scanner para essa finalidade, então vocês têm que optar pela Omnicam, seja qualquer modelo, AF ou AC, tá? E sempre fazer os seus escaneamentos no modo de arco total, certo, pessoal? Não tem outra opção para essa finalidade, ok? O lançamento do PrimeScan, pessoal, ele foi no Brasil. A gente foi nesse evento aí da DS, foi aqui em São Paulo antes do CIOSP. Então, isso mostra o tamanho, o carinho, né, que a DS tem com o Brasil e com o usuário brasileiro, né? A gente, quando vai lá na DS, eles dão muita atenção para a gente, respeita muito a odontologia que a gente faz aqui no Brasil. E, recentemente, eu estive na Alemanha lá, estive até com o Petrusa, que está aqui com a gente também. A gente foi conhecer, entre outros equipamentos, conhecer o PrimeScan Connect, tá? Que ele tem a mesma ideia do Omnicam AF, né? De ser um scanner portátil, só que dessa vez com a tecnologia da PrimeScan, ok? Tem algumas diferenças, pessoal, mas é um scanner que eu tive, né, a oportunidade de testar os dois, né? Eu uso na minha prática diária o PrimeScan normal, o PrimeScan AC, e tive a oportunidade de ficar com a Connect aqui um tempo para testar. Basicamente, pessoal, em funcionamento e indicação, eles não têm nenhuma diferença, tá? É o mesmo equipamento PrimeScan que eu tenho lá na AC, na rodinha, eu tenho no meu equipamento plugado com o notebook. Mas qual que é a diferença, pessoal? Quando eu trabalho com a PrimeScan Connect, ela é exclusivamente Connect, tá? Eu mostrei para vocês lá que quando eu opto tanto pela Omnicam AF quanto a Omnicam AC, eu consigo desenhar as peças e enviar as peças, tá? Se eu quero desenhar peças e enviar peças, eu tenho que optar por uma PrimeScan AC, a PrimeScan de rodinha tradicional, né? Porque se eu opto pela PrimeScan Connect, eu não tenho a possibilidade de ter ali naquele notebook o software Serec. Eu só tenho o software Connect, ok? Então, eu posso ter essa câmera plugada no notebook para enviar para o meu laboratório, ou eu também posso ter um computador ou um notebook com sistema InLab e enviar para mim mesmo, para eu desenhar minhas peças. É possível, né? Se você instala um InLab em outro computador, você pode auto-enviar, você envia para si mesmo, você faz questão de desenhar as suas peças. Mas basicamente é isso, tá? Entender que tem essa indicação de ser um produto exclusivamente Connect. Pois não. Só para a gente não passar o assunto, tem uma dúvida no chat. A opção de escanear o arco inteiro vem a partir de qual versão do Connect? Ele está no Serec Ortho, a partir do Serec Ortho 1.1, e na Omnicam ele está em qualquer Connect desde do 4.4, tá? Então todos da versão 5 já tem esse scanner, esse escaneamento de arco total,
Ele só não vai ter no 4.2, mas aí é Omnicam bem antigo, Omnicam 1.0 ainda lá, igual a minha. Tá? Mas essas Omnicams novas, todas têm, a partir do software 4.6. E nessa versão 5, todos já têm esse escaneamento de arco total. E aproveitando o gancho, né, desse assunto, é bom, porque vamos imaginar que você tem uma clínica onde mais pessoas vão escanear, ou você vai designar alguém para ser o responsável por escaneamentos, ou talvez o caso de alguém que tenha franquia. Você pode padronizar os seus escaneamentos, né? Quando você usa um escaneamento guiado, todo mundo que vai utilizar o scanner vai sempre escanear do mesmo jeito. Então, você elimina bastante aí do fator operador, né? Você não vai ter alguém que escaneia melhor ou alguém que escaneia pior. É mais uma vantagem também desse escaneamento guiado. Mas, enfim, pessoal, então, o PrimeScan ele tem tudo isso aí de diferente, né? De novo. Que eu vou passar um pouquinho mais detalhado, né? Nos próximos slides. Mas, basicamente, o que eu chamo a atenção aqui é o processo seletivo de malha. Isso, basicamente, elimina bochecha, artefato, dedo, sugador, qualquer coisa que seja indesejado, que seja inconsistente ali no momento do escaneamento, certo? E esse amplo campo de captura que permite a gente, numa tomada só do vídeo, um frame, eu consigo escanear de uma vez só uma área grande, tá? Então, isso possibilita que minha arcada seja montada com escaneamentos de peças maiores, né? E isso me dá precisão na hora que eu vou escanear, principalmente pacientes edêntulos, né? Ou a pessoa tem um 47 e ela só vai ter o dente aqui lá no 43, aquela grande área edêntula que às vezes um scanner com a ponteira menor vai se perder, o PrimeScan não vai se perder nesse trecho, né? Enfim, e essa diferença aqui dessa emissão de luz reta, né? Por que isso é interessante, pessoal? Principalmente para escanear a área interdental, aquele paciente periodontal que tem black space muito grande, retração muito grande. Eu preciso inclinar muito menos hoje o meu scanner para pegar as faces laterais ali, né? Vestibular e lingual, palatina. Eu escaneando a face oclusal, inclinando apenas 20 graus, eu já consigo pegar as outras faces, tá? Então, meu scanner, ele mexe menos em boca, então eu exijo muito menos dessa montagem de malha, desse processamento de malha, do que trabalhando com scanner óptico, né? Então, tem muita precisão desse momento. Igual eu já me adiantei... Pois não. Temos uma outra aqui. Luísa Andrade perguntou, boa noite, por favor, existe alguma outra técnica de escaneamento? Existe sim, Luiz. Existem vários. Eu vou até te indicar o artigo do Sérgio Meiga. Eu não vou lembrar o nome agora do artigo do Sérgio, mas ele compara técnicas de escaneamento e qual é a mais precisa das técnicas de escaneamento. Mas existem várias, né? Tem essa aí que é a Invisalign Pad, né? Igual eu te falei, que é esse escaneamento guiado. Mas existem técnicas para reabilitação onde apresentam precisão maior do que outras técnicas. Mas existem várias técnicas, sim, tá? Então, como eu já disse, pessoal, quando eu opto por um PrimeScan na versão AC, eu tenho tanto a opção de SEREC, de desenhar as peças, desenhar as reabilitações, quanto a opção de enviar. E quando eu opto pela PrimeScan Connect, o nome já fala, ela é uma PrimeScan Connect, ela não acompanha software de desenho. Mais uma vez, eu vou chamar a atenção para perfil de usuário. Você é aquele usuário que vai preparar e vai querer sentar na cadeira ali para desenhar suas peças? Você vai querer aprender a mexer com software CAD, desenhar dente? Talvez esse scanner seja o seu perfil, né? Não, caso eu quero ter o que tem um software de desenho, porque a minha intenção é colocar depois uma fresadora no meu consultório, ou vou mandar para um amigo meu que tem fresadora, um laboratório que tem fresadora, eu quero já deixar isso pronto e desenhado. Então, seu perfil tem que ser uma PrimeScan AC, perfeito? Aqui um resumo, né, das duas tecnologias, para isso ficar claro, tá? Não é diferença só de preço, não é diferença de um que tem a ponta maior, a ponta menor, existe uma diferença de tecnologia aí, tá? E para que na Omnicam eu vou ter que ter uma tecnologia tão aprimorada se ele é um scanner para fazer os procedimentos mais simples no nosso consultório. Restaurações unitárias, inlay, onlay, facetas, né? Agora, se eu preciso realmente de um scanner onde eu tenha que ter precisão, né, acurácia, para trabalhar com edêntulos,
com escaneamento de conduto, né? Tem gente que gosta de escanear conduto para poder fresar pino de fibra de vidro. É uma coisa que o Omnicam não vai atender. Você precisa pensar num Prime Scan, tá? Quando a gente compara, pessoal, o scanner aqui, principalmente o Prime Scan, por emitir luz reta, eu consigo ali uma chuva de pontos, né? Em cima da superfície que está sendo escaneada, muito maior do que quando eu trabalho com um scanner de triangulação, que eu preciso de espaço para essa luz refletir obliquamente, né? Então, no Prime Scan, por exemplo, eu tenho muito mais, uma leitura muito mais precisa da superfície que está sendo escaneada ali do que não só o Omnicam, mas qualquer outro scanner, porque é o único que trabalha com captação de luz reta, é o Prime Scan. Na categoria dele é só ele, tá? Não tem outro que tenha essa tecnologia, tá, pessoal? Então, tudo isso aí é para a gente ter um escaneamento mais preciso, mais confiável, tá? Uma diferença, pessoal, do Prime Scan, então essa mensagem aqui eu já falo para quem já usou o Omnicam. Vocês sabem, pessoal, que o Omnicam a gente precisa deixar ele lá no suporte para ele ficar aquecendo, né? Tem um sensorzinho que fica ali em contato com o vidro e fica aquecendo esse vidro para quê? Para o scanner não embaçar em boca, né? Então, o Omnicam, se eu vou escanear uma arcada superior, o ideal é que eu escaneie, volte ele lá, né? Enquanto eu seco a arcada inferior para escanear, meu scanner voltou a ser aquecido lá na base, certo? E em seguida eu vou escanear a arcada inferior. Já no Prime Scan eu não preciso, porque ele tem um aquecimento ativo da ponta. O próprio scanner autoaquece o vidro, tá? Então eu não preciso, quando trocar de arcadas, voltar o scanner para a base para ele ser reaquecido. Como eu disse para vocês, o aumento ali do campo de visão, né? Para esse scanner não se perder em área dêntula, certo? E essas lentes dinâmicas, pessoal, como que elas funcionam? Elas focam no objeto que está perto, ao mesmo tempo que focam no objeto que está longe, tá? Então, quando eu vou escanear para prótese protocolo, vocês vão ver os casos clínicos que eu vou mostrar ali, eu tenho um escambore que é desse tamanho, assim, né? Não é pequenininho igual um T-Base. Então, eu preciso de um scanner que ele escaneie o topo desse escambore e o palato lá embaixo, tá? Então, quando eu tenho essas lentes dinâmicas, eu tenho um multifoco ali, que ajuda muito esse scanner no momento de escanear dentes alongados ou áreas que tenha muita diferença de elevação, certo? Esse Smart Pixel Sensor, pessoal, como que ele trabalha? Como eu falei posteriormente, né? Ele trabalha com a limpeza da malha, né? Basicamente, tudo que for indesejado, né? Língua, bochecha, qualquer coisa, sugador, ele vai eliminar, né? Ali ele pega um pouquinho do lábio, mas quando o scanner volta, ele automaticamente, esse Smart Pixel Sensor vai identificar aquilo como uma malha inconsistente, ó, e vai auto-apagar, você ganha tempo, né? Ali pegou o lábio mais uma vez, mas sumiu. Então, o scanner ele vai identificar o que é consistente, o que é relevante, e o que é inconsistente, o que é irrelevante, e vai já fazer essa auto-limpeza da malha ali para você. Isso é muito legal quando a gente, principalmente, está trabalhando com protocolo, principalmente na arcada inferior, os músculos ali da base de língua, eles ficam o tempo todo se movimentando, né? Então, inevitavelmente, a língua vai mexer, o paciente vai deglutir. Então, isso ajuda o scanner a não se perder, né? A questão do brilho também, né, pessoal? Como eu disse para vocês, ali tem uma restauração de ouro, então ela é perfeitamente escaneada com Prime Scan. Com uma luz incide reta e volta reta, eu não tenho mais esse problema de triangular a luz e de não captar essa superfície, né? Antes eu tinha que jogar um pozinho se eu quisesse captar alguma coisa muito brilhante. Agora não, essa tecnologia permite que eu escaneie desde o opaco ao brilhante com a mesma qualidade, com a mesma facilidade. Então, resumindo, pessoal, o processamento inteligente lá da Prime Scan é como se eu fizesse a colheita, né? Na colheita ele vem folha, vem talo, vem semente, vem casca. Então, ele vai filtrar o que é relevante, o que não é relevante. No próprio scanner, ele vai processar, isso alivia o processamento do processador lá do computador, tá? Apesar do escaneamento do Prime Scan ele ser mais aprimorado e mais pesado, o próprio scanner ele já faz boa parte do processamento ali no processamento inteligente e ele comprime, porque no final, o interessante para a gente é só o azeite, né? A gente não quer semente, a gente não quer casca, a gente não quer folha, né? A gente quer só o azeite no final das contas, né? A luz azul, pessoal, ela volta na Prime Scan e essa luz azul não tem nada a ver com a luz azul do BlueCam, tá?
Porque o Bluecam era um scanner de luz azul, mas ele era um scanner por fotografia, né? A gente precisava jogar pó, mesmo ele tendo a luz azul, a gente ainda jogava pó, tá? Mas um scanner de luz azul, o que que acontece? Ele tem um comprimento de onda diferente da luz branca. Então, certamente, quando vocês escanearam um dente, alguma vez aí, quem já usou scanner, com o scanner de luz branca, alguma vez a incisal ficou preta? Ou alguma vez na pontinha incisal deu um artefato marronzinho? Porque a luz branca ela tem alta penetração, né? E às vezes o paciente ele tem um esmalte muito translúcido e essa luz vai ultrapassar o esmalte, ele vai quase que escanear quase a dentina, né? Como o comprimento de onda da luz azul ele é maior do que da luz branca, ele realmente ele vai bater na superfície e não penetra além da superfície, mesmo sendo um esmalte translúcido. Uma outra aplicação disso, pessoal, é quando eu quero fazer uma duplicação de PT. Muitas vezes a gente já teve que fazer uma duplicação de PT para fazer uma PT provisória, um guia cirúrgico, né? E a gente fazia isso como? Numa caixinha, né? De orto, enchia de orginato, né? Duplicava a PT. A gente pode hoje escanear essa PT em 360 graus com o Prime Scan e muitas PTs têm o quê? O palato translúcido, palato transparente. Né? Então, quando eu tenho um scanner aí que vai me escanear só superfície, eu consigo duplicar essas próteses, por exemplo. É uma outra aplicação aqui mais avançada, mas é uma aplicação também de um scanner de luz azul para a gente duplicar a prótese, que eu só escaneio essa prótese 360 e imprimo outra, né? Então, pessoal, quando a DS começou a lançar esses vídeos assim, ó, quando a gente começou a usar o Prime Scan, esse aqui é um ótimo exemplo, esse vídeo é do Daniel Vasquez, lá da Califórnia. Ele começa a escanear esse dente na mão, em algum momento, o scanner Prime Scan ele vai identificar que o dedo é inconsistente e que o dente é consistente, né? Então, ele vai começar a apagar automaticamente o dedo, e em vários momentos, o Daniel ele tenta voltar a escanear o dedo e não consegue, porque o scanner já identificou que aquilo é inconsistente, né? E que consistente é apenas o dente, tá? É claro que a gente não vai ficar escaneando dente na mão, né? Mas alguma outra coisa, por exemplo, a PT, que a gente vai poder escanear na mão e até os próprios tecidos de boca ali que indesejavelmente entrarem na frente do scanner vão ser tratados como malha inconsistente, tá, pessoal? Então, a gente está falando aqui de um outro nível, né, de scanner quando a gente fala de Prime Scan. Eu acho que só o que eu falei até agora, vocês já começam a entender o porquê da diferença de preço. Tem uma tecnologia muito diferente embargada ali. Tem um desenvolvimento de engenharia, de tecnologia muito diferente, né? Um custo de desenvolvimento imenso dentro ali daquele scanner, né? Então, se justifica aí a diferença dos valores, né? De um scanner de tecnologia ótica, Omnicam, para um scanner de emissão de luz direta, como é o Prime Scan, tá? Então, pessoal, esses aqui são exemplos de escaneamentos com Prime Scan, né? Uma prótese total ali, uma maxila completamente edêntula, uma maxila com implantes para prótese protocolo, brackets metálicos, né? E esses dois objetos aí, ó, que mostram esse escaneamento em 360 graus, que foi o primeiro scanner que conseguiu escanear uma bolinha de golfe, né? Um objeto em 360 graus e fechar esse objeto em 360 graus sem distorção, né? Então, isso é um marco incrível, né? Porque a gente só conseguia fazer isso com scanner de bancadas, scanners que tem 1.0 fixo, né? Então, esse artigo aqui, já tem vários artigos falando de Prime Scan para próprio protocolo e falando de outros scanners também. É bom vocês se informarem disso, né? Para fazer a sua escolha, porque o Prime Scan, ele ganha de lavada quando o assunto é protocolo. Então, aqui ele comparou 5 scanners numa maxila humana, né? Um cadáver recém-falecido, aí, um cadáver fresco, e foi escanear, porque todo o trabalho que a gente vê de precisão de scanner é in vitro, é escaneando modelo, né? Mas o modelo não tem saliva, não tem esmalte translúcido, não tem restauração, o modelo é opaco, né? Você vai no CIOSP aí, o cara quer te mostrar um scanner chinês lá, e ele vem com um modelinho na mão. Cara, com modelo, qualquer scanner é uma bala, mas na realidade clínica, né? E nesses casos extremos ali, como que o scanner vai se comportar, né? Então, esse scanner comparou 5, né? E ali o Prime Scan com o desvio abaixo ali de 35 micras, né? Pra vocês terem uma ideia, pessoal, o protocolo, quando a gente molda ele, o aceitável é até 60 micras de gap
de desadaptação. E quando eu estou trabalhando com Prime Scan, ele é a metade, né, desse mínimo quando eu uso moldagem, né? Então, o padrão ouro que eu tinha até então, que era moldar com transfer unido, né, numa moldeira aberta, o Prime Scan ele já tem o dobro ali, porque ele tem a metade do desvio do que é considerado normal na literatura. Agora, esses outros scanners que ficaram aí para cima, né, pessoal, eu sugiro que se você tem um deles, ou troque para o Prime Scan, ou molde, continue moldando, tá? Não se arrisca a fazer prótese protocolo com eles. Enfim, na Prime Scan, pessoal, a gente tem o software Serec Ortho, mas como eu disse, enviar para Invisalign exclusivamente é um acordo comercial entre Align e Omnicam, tá bom? Quando veio a Prime Scan, esse acordo não foi renovado, né? É claro que existe muita coisa, muito business por trás disso, muito acordo comercial, mas, de toda forma, no Prime Scan a gente tem o Serec Ortho 2, que a gente pode usar com todos os outros fabricantes de alinhador, com o seu próprio alinhador, né? E dando um spoiler que já não é mais segredo para ninguém, né? Que em breve a gente vai ter o Schurzmeier no Brasil, que é o alinhador da Dentsply Sirona. Então, Serec Ortho, eu posso fazer simulações de como esse tratamento vai ficar, posso fazer as minhas próprias modificações nessas simulações, né? E, além disso, pessoal, tanto o Prime Scan quanto o Omnicam, eles são abertos para envio em STL, tá? Então, você pode enviar para qualquer outra empresa de alinhador, em formato STL, qualquer laboratório, qualquer finalidade, impressora 3D, enfim, qualquer utilidade aí que você vai usar um arquivo escaneado em STL, você pode usar qualquer scanner da Dentsply Sirona. E as fresadoras da Sirona fresam STL quando esse arquivo do dente volta pelo Inlabicam, tá? Então, é uma fresadora aberta para fresagem de STL e um scanner aberto para exportação de STL. Isso é muito importante saber. Entrando um pouquinho aqui no Connect Case Center Inbox, pessoal, tanto o Omnicam quanto o Prime Scan vão ter este software aqui, né? É um software validado para a gente usar também em Exocad, tá? Às vezes, seu laboratório ele usa Exocad, às vezes ele usa até mais do que em Lab ou outros softwares, né? Então, eu mandando um arquivo aqui, ele é validado com o Exocad, e esse aqui foi um caso que eu fiz, a gente escaneou, era um caso de troca de facetas, né? Então, eu escaneei com o Prime Scan, enviei por Connect Case para o meu Exocad, né? Esse caso eu não desenhei no InLab. Então, tirei as facetas, né? O dentinho já estava bem desgastado ali por causa das facetas antigas, né? Desenhei essas 6 facetas no Exocad e fui devolver para a minha fresadora, MCXL, né? Da DS. Fresei 3 na Prime 1000 e 3 na MCXL, voltando do Exocad em formato STL. Tá? Então, coloquei algumas ali para fresar 3 em um, 3 no outro, né? Então, o resultado da fresagem, pessoal, foi esse aqui, ó. Olha a qualidade, principalmente dessa borda, né? Geralmente, quando a gente mistura muito a paçoca ali, faz uma farofa, né? Escaneia com scanner, manda para um software X e fresa na fresadora Y, a gente inevitavelmente vai perder qualidade. Mas olha o que é importante, pessoal, a gente ter um scanner que se preocupe em enviar um arquivo de forma validada. Porque todos esses scanners que a gente vê, eu só falo assim, não, ele exporta STL, ele exporta OBJ. Tá, mas em que qualidade ele exporta? Em que qualidade que ele é transmitido via e-mail ou via pendrive para o laboratório? Então, a DS, ela se preocupou, nosso scanner exporta? Exporta, mas eu vou fazer um software só para exportar, para ele não perder qualidade, para quando voltar você ter fresagem nessa qualidade aí, né? Não adianta nada você comprar um scanner, mandar para o seu laboratório e sua peça vir toda craquelada na borda, né? Toda trincada, mal adaptada por perda de dado. Não faz sentido, tá? Então, da mesma forma que a DS ela se preocupa na qualidade na hora de você escanear e fresar a peça no consultório, ela também se preocupa na hora de você escanear e enviar isso para o laboratório. Ela quer garantir que esse escaneamento vai chegar no laboratório com muita qualidade. Esse caso aqui, já usando o Prime Scan, essa senhora ela perdeu esses dentes, perdeu esse implante do 12 aí para o periimplantite, né? Esses inferiores a gente ainda vai tratar e fazer implantes posteriores. Mas olha que legal como o Prime Scan capta todo o palato, porque a minha intenção aqui era fazer uma PT imediata, né? Então, eu escaneei ela ainda com dentes, ó.
certo? Fiz a extração dos dentes no próprio Inlab, circulo eles com a ferramenta substituir, usei o próprio dentinho dela ali de referência, como se fosse um plano de cera, né? Para eu poder já ter uma PT no momento da cirurgia, um PT imediato, né? Então, o software aqui ele me dá opções ali de design de gengiva, certo? Então, a PT desenhada, né, a sombra ali dos próprios dentes que ela tinha antes da extração, certo? Aqui uma vista oclusal, né? Então, se eu quero usar um scanner para essa finalidade, pessoal, é Prime Scan, tá? Não tem saída. Se não é Prime Scan, molda. Então, o software ele vai gerar um arquivo de base de dentadura para a gente ou imprimir numa resina rosa ou fresar num disco rosa, e um arquivo de dente para a gente imprimir numa resina de cor de dente ou fresar num disco de cor de dente. Então, nesse caso, eu joguei para a fresadora, né? Eu prefiro fresar. Fresei a base. Depois, coloquei um disco A1, fresei os dentes. Então, tá aqui, disco e prótese, né? Depois a gente cola isso com PMMA mesmo, POI-LI. A gente une essas duas estruturas e a gente tem a PT. Então, ali no mesmo dia que eu já tirei os dentes, eu já tinha a PT para instalar e ela ir embora para casa. Poxa, é uma vantagem imensa, né? Fazer esse tipo de trabalho de forma digital e dessa forma aí. E o outro caso da Dona Ivete, né? Ela tinha essas próteses aí, já estavam afrouxadas, desadaptadas, rebordo muito baixo, né? Então, qual que é o único scanner aí que a gente consegue escanear isso, né? Prime Scan. Mas nesse caso, lembra lá do chaveirinho, da bola, que eu falei para vocês, escaneamento 360, do dente na mão? Olha o que eu fiz nesse caso. Eu escaneei a prótese inferior dela em 360 graus, escaneei a prótese superior em 360 graus e escaneei essas próteses mordendo. Porque na hora que eu escaneasse a maxila e a mandíbula e dêntula, ela encaixaria pelo software dentro da parte interna da minha prótese, né? Então, essas maxila e mandíbula que não sabiam onde mordiam, né? De eu ter escaneado as duas próteses em 360, agora o software sabe calçar essa prótese, calçar essa maxila e essa mandíbula e dêntula no lugar certo em relação à prótese. Então, eu tenho um paciente edêntulo total articulado, né? Então, fiz a mesma coisa. Fiz uma prótese total para ela, fresei de novo, mesma história. As duas estruturas antes da colagem, da união, né? E a prótese pronta e a prótese em boca, né? Então, como ela tinha gostado dessa prótese, ela aprovou a prótese, achou a estética bonita, a gente partiu para o planejamento dos implantes. No caso aqui, eu escaneei essa prótese, levei para o software de planejamento de cirurgia guiada, que é o Simplan, posicionei esses implantes, optei aqui pelo MIS por causa do travamento imediato, né? É um implante muito bom para isso. Fresei os guias cirúrgicos na mesma fresadora, na MCX5, os dois guias fresados, ó, e coloquei em boca, né? E esses guias em posição de oclusão, né? Eles têm a mesma posição de oclusão daquela PT que a gente fez, né? Operei superior, operei inferior. Mini pilares instalados, ó, praticamente rebordo nenhum, né, na parte inferior. Além disso, ela tinha um afloramento ali do lado esquerdo, inferior, afloramento do nervo, né? Deus me livre abrir ali com bisturi. A on-for superior tangenciando parede de seio maxilar. Então, qual scanner vai conseguir escanear um on-for, assim, pouca informação de relevo? Prime Scanner, pessoal. Então, coloquei ali os imposts, tá? O impost, pessoal, é basicamente o T-Base que a gente usa para fazer unitário sobre implante. O impost, ele é um escambau para a gente fazer múltiplo sobre implante no sistema Sirona, tá? No sistema Inlab. Então, coloquei os impostos inferiores, escaneei, voltei com o guia cirúrgico, que tinha os dentinhos, né, para pegar a relação de oclusão, a posição de mordido dela. Então, dali, segui com o meu escaneamento da Prime Scan para desenhar as próteses, né? Então, no caso aqui, eu desenhei uma prótese superior, uma prótese inferior, ali ele já reconhece o posicionamento dos implantes, ó. Delimito a margem ali da minha prótese protocolo, tanto superior quanto inferior, posiciono os dentes, né, aqui seguindo a dentadura, né, seguindo a prótese nova que a gente fez, o guia cirúrgico que a gente fez, né. O software já cria automaticamente a gengiva, as duas próteses desenhadas e articuladas. Quando a gente faz a prótese protocolo, é a mesma coisa, pessoal. Eu posso separar em duas estruturas para eu fresar num disco rosa de gengiva e fresar numa estrutura de dentes, tá? Ou posso fresar uma estrutura só em zircônia, depende aí da sua opção clínica.
né? Mas aqui a gente pode personalizar a altura de papila, a altura de cervical, volume cervical também, tá? Arquivo de dentes superior, barra inferior e arquivo de dente inferior, tudo pronto para a gente fresar. E o paciente, depois da cirurgia, está lá esperando fresar. Então, fresei a barrinha superior, sobrou espaço no disco rosa, fresei a barrinha inferior, colei os cilindros, né, pessoal? Isso chama multibase, tá? Coping de multibase. Isso é a conexão que vende e é como se fosse o T-base para unitário, que a gente cola dentro do bloco perfurado, né? O multibase, o nome já fala, é para múltiplo, né? Para uma prótese múltipla no Inlab, isso aí é para aguentar a torque do parafuso e ter uma adaptação melhor com o mini pilar, né? Uma peça usinada. E a Donivete com o protocolo já instalado, os protocolos instalados. Então, ela usa essa prótese aqui, né? Por um tempo, 4 meses, 5 meses, se adapta com a dimensão vertical. Depois de tudo assim integrado, tudo prontinho, a gente fresou as definitivas em zircon, a prótese em zircônia, né? Eu já tinha esse arquivo, né? O trabalho que eu tive foi só fresá-lo novamente, ao invés de PMMA, fresar em zircônia, maquiar a gengiva, né? Agora que não duas estruturas separadas, mas uma estrutura só de zircônia, né? E a prótese de zircônia finalizada e instalada em boca, né, pessoal? Então, eu quis mostrar para vocês esses casos clínicos aqui, para vocês entenderem clinicamente a diferença de optar por um Prime Scan e um Omnican, né? Poxa, Carlos, mas eu não vou fazer protocolo, eu não vou fazer prótese total. Vai para o Omnican. Se o seu fluxo é restauração, inlay, coroa, cara, economize esse dinheiro para você comprar a fresadora, né? Mas vai para o Omnican. Não, Carlos, olha, eu faço bastante protocolo, eu quero digitalizar essa parte na minha clínica, eu quero escanear protocolo e enviar para um laboratório, enfim. Você precisa fazer próteses totais, guias cirúrgicos totais, opta pela Prime Scan, né? Eu quis deixar isso claro aqui, que não é tudo igual e a maior decisão, o principal fator de decisão é a sua aplicação clínica desses scanners, não o preço desses scanners. Que eles são diferentes no preço, mas são diferentes principalmente em tecnologia e aplicação, né? E o que a gente mais quer é que, assim como eu sou muito satisfeito com as escolhas que eu fiz dos equipamentos da Dentsply Sirona, vocês também sejam, né? E eu aproveito aqui para desejar sucesso para quem está entrando agora na odontologia digital. As meninas da DS têm meu contato, né? No que eu puder ajudar vocês, pessoal, estou sempre à disposição. Então, pessoal, muito obrigado, né? Foi um prazer esse bate-papo nosso aqui. Espero que tenha sido relevante aí essas informações, que tenha ficado claro essa diferenciação entre um scanner e outro. E um abraço, pessoal. Acho que tem mais pergunta aí, né, para a gente Tem, professor. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo seu conhecimento. Fantástica aula. Tem muita gente elogiando. Os casos clínicos lindos. Parabéns. Obrigado. E vamos lá para as perguntas. O José Costa perguntou: boa noite. O AF pode escanear modelos de protocolo em gesso para enviar para a fresadora MCX5? Pode. Quando você está num ambiente de modelo, você tem um maior controle do reflexo de luz, né? Então, o que geralmente algumas pessoas fazem? Coloca os imposts ali nesse modelo de gesso e faz uma união, como se fosse um splint, né? Com resina flow ou com elástico. Algumas pessoas usam elástico de orto, né? Elástico de corrente, para você ajudar o Omnicam, por causa da telinha pequena, para ele não se perder entre um implante e o outro. Tá? Mas talvez é a forma mais segura de se usar um scanner óptico para protocolo, escaneando sobre modelo e não em boca. Em boca, realmente, precisa ser um scanner de luz direta. Perfeito. Temos uma pergunta no chat também. Qual é a translucidez dessa zircônia XT, que foi do último caso que o senhor mostrou? Essa foi uma Zircon HT. Eu não vou lembrar agora a porcentagem de translucidez, mas ele é muito translúcido. Das zircônias que eu usei, das ST, talvez é que me deu o melhor aspecto de esmalte, sabe? Porque toda zircônia, depois que você dá polimento nela ou dá glaze nela, ela toma um aspecto perolado, que eu particularmente não gosto. Então, acabava que eu tinha que usar um instructor de misa ali em cima para criar esse efeito esmalte. E com a Zircon eu não precisei. A Zircon eu já tirei esses dentes e já deu o glaze direto, ele não puxou aquele perolado que tem gente que gosta e eu particularmente não gosto. Então achei muito bonita essa Zircon HT.
Ok, e temos uma outra aqui também, o Bruno Santos perguntou, boa noite, adquirimos uma Omnicam AF, quais as dificuldades encontraremos para fazer trabalhos como este que o doutor está apresentando? No caso, ele mandou a pergunta assim que o senhor terminou de apresentar o último caso. Uhum. Então, a dificuldade com a Omnicam é principalmente porque ela não escaneia em altura muito grande, né? Ela vai escanear 14 milímetros, enquanto a PrimeScan vai escanear 20 milímetros de altura, né? Então, quando você colocar ali os postes em cima dos implantes, você vai ter que ter um pouquinho de paciência ali para tentar capturar isso com o Omnicam, né? Realmente, para essa finalidade aí de dentro, o PrimeScan vai ter maior facilidade. Não que seja fácil, não que seja chegar lá e passar o scanner, sabe? Mas vai ser mais fácil com o PrimeScan do que com o Omnicam. Mas tem um artigo, chama Panos Papaspirídacos, né? Vou escrever só o panos aqui no chat, e se eu escrever o papaspirídacos errado, eu acho que é assim, ó. É um artigo que ele publicou em 2015, onde ele pegou esses scanners óticos para escanear para protocolo. Então, ele tem uma técnica lá para scanner ótico, né? Que ele fez uma união com resina pattern. Ele pediu para não angular os implantes mais do que 15 graus, e não deixar eles distantes um do outro mais do que 14 milímetros. Então, nesse caso, no artigo lá, você lendo, você vai ver melhor, ele conseguiu ter boa precisão com esse scanner óptico, obedecendo essas regras, tá? Não angular mais que 15 milímetros, não distanciar mais que 14 e splintar esses copings, tá? É um artigo de 2015. Então, se digitar Panos Papaspirídacos lá, 2015, certamente você vai achar esse artigo aí que tem o Omnicam para protocolo. Perfeito, professor. Eram essas as dúvidas, e agora aproveito, né, para perguntar para o senhor qual dessas o senhor achou mais interessante, para a gente poder premiar também os nossos colegas. Poxa, que injustiça! Deixei a parte chata para o senhor, né? Desculpe por isso. Meu Deus, gente. Bom, acho que, poxa, me desculpa, pessoal. É difícil da gente escolher, né? Mas, enfim, deixa eu ler aqui. Fique à vontade, então, se precisar ler também. Vou ficar com a última, porque teve citação de literatura, né? Então já não é o Carlos mais falando, é a literatura comprovando, né? Ótimo. Mais então, o Bruno Santos foi o nosso elegido pelo professor. Não, as outras também foram ótimas, sabe? Mas por exclusão, sim, já que tocamos em literatura, vamos na da literatura. Sim. Ô, Bruno, eu gostaria de aproveitar e pedir para você, por gentileza, se você puder colocar o seu nome inteiro, se é só Bruno Santos, tudo bem, se não, se tiver mais algum nome, que aí depois a gente vai fazer o levantamento dos seus dados, telefone e e-mail, a gente vai entrar em contato com você, pegar o seu endereço e te mandar o seu brinde. Muito obrigada pela sua pergunta. E é isso, Lívia chegou aqui com a gente, a nossa gerente de educação clínica. Lívia, quer dividir alguma coisa com a gente? Eu estava aqui quietinha, Carlos, só de novo aprendendo esse tanto com você, né? Obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Você sabe que somos seus fãs mesmo. Obrigada por trazer ciência aliada à prática clínica, aliada à aprendizagem, né, de que a odontologia digital é para todos, mas a gente precisa personalizar a odontologia digital para cada situação. Eu acho que foi esse grande aprendizado que a gente teve essa noite. A Dentsply Sirona apresenta um portfólio enorme de possibilidades para que vocês, né, de acordo com a demanda que existe dentro da clínica, possam escolher a melhor opção para o dia a dia clínico, né, para as condutas clínicas de vocês. Então, acho que saímos todos com esse grande aprendizado essa noite. Isa, você quer complementar alguma coisa? Acho que é isso, gente. Só realmente agradecer o Dr. Carlos por tanto conhecimento e, como você falou, é a questão da oportunidade que a gente tem de personalizar o que cada doutor e cada clínica precisa. Temos uma última pergunta aqui no chat, não podemos deixar, né, a nossa colega aqui, o colega sem resposta. Tenho um MAN 400, acho que é
MAP 400, posso adquirir o InLab 22 e conseguir os mesmos resultados em prótese total, já que temos a MCX5 e InLab 20? Pode sim. O MAP 400, se eu não estou enganado, é o scanner de bancada da Amanguibá, né? Então, o scanner de bancada pode usar perfeitamente para modelo dentro, protocolo e prótese total, e usando o InLab 22 com a X5, né, que já vai numa linguagem nativa ali, DXD para CAM, sem dúvida você vai conseguir uma precisão ali sem retoque. Perfeito. É isso, pessoal. Muito obrigada. Professor, muito obrigada mais uma vez por tudo, pelo seu conhecimento, por sempre ser esse parceiro aí que está conosco sempre. Obrigada mesmo, de coração. E a todos que estiveram com a gente até o final, muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer mais uma vez. Obrigado a todos aí. E qualquer dúvida, pode me contactar no Instagram ou pelas as meninas da DS. Tenho o maior prazer em ajudar todos aí nessa caminhada. Perfeito. Muito obrigada, gente. Bruna, a gente vai entrar em contato com você amanhã, sem falta, e a gente envia o seu brinde, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, foi um sucesso. Obrigada. Obrigada, meninas. Vou encerrar aqui então, tá bom? Tá bom, também. Beijo. Boa noite. Obrigada, Tchau, gente. Boa obrigada, noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.